Esse é um assunto que nos leva a poder compreender como Deus trabalha. Está relacionado a também uma questão de predestinação e eleição. O problema hoje, irmãos, dentro das igrejas, da grande maioria das igrejas, há uma ideia fundamental que é formada, fundamental nos pensamentos das pessoas que vivem na igreja, que o homem, a mulher, pode se salvar. Há uma condição de dizer assim: eu, o irmão Arantes, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou me salvar. Essa condição na Bíblia, ela não existe. Não existe de maneira nenhuma. Deus, Ele é o Salvador. Então você entenda isso. Então, se Ele é o Salvador, Ele que faz a escolha e a predestina a você. Você apenas está reconhecendo a sua salvação. Eu quero ser bem claro sobre esse assunto, porque a gente vai entrar talvez em águas profundas, como falamos em relação a essa leitura de Deuteronômio. Ali Moisés está aplicando ideias para dizer: você está ouvindo a voz de Deus? Você está guardando o mandamento de Deus? Você está realmente vigiando sobre isso? Serás bendito, serás abençoado, serás guardado e protegido pelo poder do Espírito Santo. Ele está dando uma referência, irmão, uma referência muito clara. Davi, quando ele começou a ver a prosperidade dos ímpios, ele questionou a ideia em relação a Deus. Ele disse: mas Senhor, os ímpios estão prosperando. E Deus colocou e mostrou para Davi: olhe o seu fim. Um ímpio pode arrecadar milhões, ser muito bem de vida, ser muito bem próspero, mas no dia que ele cruzar o Jordão, que simboliza a morte, ele não pode levar nada daquilo, nenhuma coisa ele vai levar. Então, era o que Davi estava pensando: poxa, mas o ímpio está prosperando, o ímpio está abençoando, mas o que está acontecendo? Deus falou: olhe o seu fim. E talvez a gente deve olhar esses pensamentos para a gente poder amadurecer alguns pensamentos que está dentro da mensagem, que fala assim, ó: a semente não herda com a palha. Irmão Brano usa essa expressão. Agora, se você tomar João 5:24, ouça isso: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Isso é escritura. Agora a gente tem que entender o que essa escritura está dizendo. Parece ser muito fácil eu dizer assim para você: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem falou isso? Jesus Cristo. Você crê? Escute bem o que o irmão Brana vai dar de advertência nessa pregação. Ele diz assim: agora, com isso seria tão diferente de muitas de nossas teologia, da nossa teologia. Ele está querendo dizer: agora eu poderia sair aqui e dizer a um bêbado: você crê? Claro. Olhe bem o que o irmão Brana está explicando, porque ele está usando uma frase que está na Bíblia e ele está aplicando a um bêbado: você crê? Ele diz: claro. Ou a um homem que está errado, cheio de problemas, você crê? Claro. Você se assentou numa reunião ontem à noite para ouvir a palavra? Claro. Você crê nela? Claro. Ele está dando uma referência a você e a nós, porque o que estamos colocando em referência é que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não estamos brincando, estamos dizendo que tem a vida eterna. Ele está dizendo. E escute mais um pouquinho o que ele vai confirmar isso em seu pensamento.
Mas a interpretação original desta palavra é aquele que entende a minha palavra. Muitas pessoas dizem, claro, eu creio, irmão Arantes. Eu creio sobre isso. Mas ela não entendeu a palavra. Daí como é que fica? Você vai crer numa coisa que você não entendeu? Você creria numa coisa que alguém falasse e você não compreendeu? Você não, eu creio. Você está andando em lençóis difíceis. Você está com algum problema. Olhe bem o que ele vai dizer. Aquele que entende a minha palavra e crerá naquele que me enviou. Aquele que entende, irmão Brana diz, isso é para quem isto é dado a conhecer. Daí ele muda de entender para conhecer. E na palavra conhecer, irmãos, tem uma coisa importante você saber. Conhecer é quando eu tenho um contato com aquela pessoa e eu conheço ela bem. Ela faz parte da minha vida. Então eu tenho contato e posso dizer, essa pessoa é assim, assim, porque eu tive muito companheirismo. Isso deu a conhecer. Jesus teve que vir e se manifestar aos seus discípulos para ele conhecer quem é Jesus. E escute aqui. Jesus diz assim, Jesus disse, ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o tenha atraído. E tudo que o meu Pai me deu, eles virão. Minhas ovelhas, minhas pombas, né? O irmão Bruno usou uma expressão também. Ouve a minha voz. A um estranho eles não seguirão. E o que é a voz de Deus? Daí essa é a pergunta que o irmão Brana deixa para nós. E o que é a voz de Deus? Você vai dizer assim, mas a voz de Deus, talvez você dizer assim, a voz de Deus é a voz de um mensageiro. O irmão Brana está perguntando para você, que é essa voz? E ele vai responder. Ele vai aplicar isso e vai dizer assim, é a palavra de Deus. É tão simples? É simples. É isso que eu quero que você entenda. A simplicidade. Qual é a voz de Deus? É a palavra de Deus. E ele vai levar para esse outro pensamento, dizendo assim, o que é a voz qualquer de um homem, além da sua palavra? Ele está usando a mesma condição, de dizer assim, esse homem tem palavra? Então quando ele fala, ele cumpre. Essa é a voz desse homem que se tornou em palavra. Antigamente a gente usava aquela situação, um fiapinho do bigode, não é? Hoje, meu irmão, os homens têm mais barba e mais bigode, e eles arrancam tudo, e a palavra deles não tem valor. Você percebeu isso? Hoje, a grande maioria é nessa condição que aconteceu. Escute bem. E ele fala assim, observe que ele faz a pergunta, o que é a voz de Deus? E então ele responde, é a palavra de Deus. O que é a voz de qualquer homem, além da sua palavra? É a palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus. Irmãos, os homens de Deus do passado, as mulheres de Deus do passado, todos esses homens, eles ouviram uma voz, ouviram a palavra poderosa de Deus na sua vida. E parece que a gente quer uma coisa sobrenatural, que venha uma audível aos nossos ouvidos e faça isso. Não, ela está aqui, diante de você. Estamos falando de predestinação e eleição também sobre isso. E talvez você é um bom conhecedor, um bom leitor da palavra de Deus, vai saber o que eu vou ler agora sobre Mateus 13:10. Mas eu quero colocar algumas entrelinhas aqui para você entender, porque isso ajuda nós a podermos reforçar o que é eleição. E os discípulos, aproximando-se, perguntaram, por que lhe falas por parábolas? Por que Jesus fala por parábolas?
E ele respondeu e disse: porque a vós é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. É como ele disse assim, ó, a vocês que estão aqui sentados, é para mostrar para você que você vai conhecer a verdade do reino de Deus. Mas a eles, não é para eles. O que você pensa desse Deus daí? Você já começa a maquinar, a pensar os pensamentos, e diz, meu Deus, esse Deus é muito mau. Por que ele não dá oportunidade para ele? Você tem que esperar um pouquinho para entender sobre esse assunto. Sabe por que muitas vezes Jesus fez em parábola? Porque aquelas pessoas não estavam interessadas no reino de Deus. Eles estavam interessados nas bênçãos que Jesus estava fazendo, curando, alimentando. Quando ele começou a produzir lá, o peixe, o pão, que alimentou 5.000 pessoas, eles louvaram a ele, pensando, esse é um bom rei, que dá comida a nós. Eles não estavam nem um pouquinho interessados no reino de Deus. E Jesus prega um sermão do monte. Você percebeu? Quando tem 5.000 lá, ele está pregando um sermão do monte. Bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurados. Ele vai pregando o que é o reino de Deus. Mas eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com o que comer. Escute aqui. Ele disse: porque a vós é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque ao que for feito de modo que ecoe, e a ele será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Primeiro ponto, irmão. Você conseguiu contemplar? Você sabe que isso é verdadeiro? Você sabe que essa é a palavra de Deus? Esforce-te. Se você sabe que isso é de Deus, você tem certeza disso, quem coloca isso é o Espírito Santo, se esforce. Porque o que está acontecendo aqui, alguns até têm, mas vai ser tirado, porque não houve esforço. Escute aqui. Ele diz assim, e terá, porque aos que foi feito de modo que ecoasse, a ele será dado, e terá abundância, mas os que não tiver, até mesmo lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não vê, ouvindo não ouve, e nem entende. E ele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, eles ouviram e não entenderam. Olha, isso é crítico, irmão. Isso é uma coisa muito crítica. Já pensaram, se você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo, mas você não está entendendo. Escute bem. Vendo, vereis e não percebeis. Sabe por que não percebe? Sabe por que um homem carnal não percebe? Porque ele não é espiritual. E a palavra de Deus, ela veio para os filhos de Deus que são espiritual. Em verdade, você vai adorar onde? Em espírito e verdade. Não há lugar. Em qualquer lugar é a adoração a Deus. O problema, tem vezes que a gente pensa que a igreja é o lugar de adoração a Deus. Aqui é o lugar onde nós aprendemos e compreendemos a palavra de Deus para aplicar lá fora. Não é aplicar aqui não. Aplique lá fora. Aqui você vive, senta, vem ouvir a verdade para aplicar lá fora. Lá é a bênção que você vai abrir. Escute aqui. E ele vai dizendo assim, ó. Porque o coração deste povo, olhe bem o que está acontecendo aqui, está endurecido, e seus ouvidos estão surdos para ouvir, e os seus olhos fechados, para que não veja como os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta e os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver
ver essas coisas que vedes e não viste, e ouviram as coisas que ouviram e não ouviste. Ouviu, pois, a palavra do semeador. Irmão, Jesus começa a traçar isso, começa a colocar isso numa posição firme, e de pouquinho ele entra na parábola do semeador. Então você diz, eles não estão falando de uma coisa que eles não estavam ouvindo, que eles ouviam, mas não compreendiam, eles viam, mas não entendiam, e de repente entra na parábola do semeador. Perfeito, né? Vamos entender por que é perfeito. Irmãos, a semente cai, e cai no caminho. Satanás vem e arrebata a semente. A semente é a palavra de Deus. Aquele terreno que estava no caminho é um terreno duro. Isso está falando de um coração duro, da condição do teu coração, da condição do meu coração. Se é a semente de Deus, por que eu estou com o meu coração duro de receber essa semente? E eu não recebo essa semente? Satanás vem, arrebata a semente. Na segunda hipótese, ele está colocando que aquela semente cai sobre um terreno que tem pedras, e as pedras estão ali, não foram tiradas, e a condição dessa pessoa, ele plantou essa semente ali, mas veio as provas, veio as tribulações, veio as lutas. O que acontece quando uma plantinha é plantada no meio das pedras? O que acontece quando o sol bate? Ela seca, ela murcha, porque não tem profundidade de raiz, não consegue buscar água na profundidade, e ela vem o quê? A morrer. Essa é a nossa condição do nosso coração também. Você pega uma semente real, uma semente de Deus, e vai plantar no coração que está com pedra, você tem que tirar essa pedra. O que está atrapalhando? Tira. E a mesma é a outra condição que ele também leva para aquele terreno que é tumultuado. Esse eu acho que é o que mais acontece em nossas vidas, irmão. Os outros eu até entendo, mas essa é a condição que você pega a semente, está aqui, você vai plantar, mas você planta num terreno que tem um monte de árvore, um monte disso, você não limpa, você não faz isso. Eu vou plantar aqui. A semente começa a crescer, mas os cuidados da vida, os desejos da vida, os pensamentos em riquezas, os pensamentos em outras coisas da vida que você vai vendo, vai tampando essa árvore também que estava nascendo, que era a árvore de Deus ali, e ela vai fechando, e ela fica o quê? Sufocado. A princípio você está feliz, mas de a pouquinho você começa a se sufocar, porque precisa disso, precisa daquilo, e você não sabe quem está ali. Essa semente está crescendo para você não precisar mais de nada. O próprio Deus está se manifestando dentro do seu coração, para você não precisar mais de nada, só dele. E aí o que acontece? Por sufocar, por fechar, ela não produz fruto. Agora a última condição é aquele terreno bom. Você sabe essa história. O terreno bom, ela está aqui. Mas por que esse terreno é bom? Porque o agricultor, ele preparou a terra, irmão. Você que conhece isso, você sabe. Você vai lá, prepara a terra. Ah, está faltando calcário, bota calcário. Ah, está faltando magnésio, bota magnésio. Ah, está faltando isso, bota isso. Vou plantar no melhor terra que tem essa semente. E ela vai produzir. Ela vai produzir frutos. Ela vai produzir bênção. Ela vai produzir bênção na sua vida. Ela vai mudar seu lar, vai mudar a sua condição, vai mudar tudo. Porque você é um homem de fé. E agora ele sabia que isso é a coisa mais preciosa que você tinha, e plantou no lugar melhor que você conseguiu produzir, botar ali. Irmãos, enquanto a gente não considerar Deus a melhor coisa da sua vida, você não vence mais nada. Você sempre estará caminhando em lugares difíceis.
E aqui ele coloca isso para você entender. Eu só vou finalizar o final aqui. Que também dá frutos. Produz uns 100 por um, outros 70 por outros, 30. Propôs outra palavra dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boas sementes no campo. Você conseguiu entender? Tem a ver com nós. Muitas vezes a semente está aqui, mas como é que está o teu coração? Muitas vezes clamamos, pedimos, falamos. Escute bem aqui. Olhe bem aqui a mensagem que o irmão Brana usa. Rainha do Sul. Ele diz assim: a promessa do Espírito Santo é uma garantia para você, de que você receberá. E se você recebe desta maneira, depende da sua atitude com a palavra. Você quer receber o Espírito Santo? Mostre uma atitude. Em favor do quê? Da palavra. Eu vou dizer uma coisa para você. Você talvez pense que não, né? A manifestação da palavra é o poder do Espírito Santo em sua vida. Mas a minha atitude em relação àquela palavra faz ela, ou ela gerar vida, ou gerar morte. Você percebeu isso? Talvez você já não percebeu nessas batalhas que você talvez tenha na sua vida. Vou explicar isso aí, talvez. Isso aqui eu vou parar um pouquinho aqui para explicar isso. Irmão, você tem um mecanismo que Deus deu para você. Foi a fé. Não é isso? O mecanismo que está dado na palavra de Deus é fé. Fé, você já sabe, é revelação. Revelação é a manifestação de Apocalipse. Se abre, se revela diante de você. Agora tem uma coisa importante você saber. Depende como você segura esta fé, vai se manifestar isso em sua vida. Se você não consegue segurar essa fé, você quer alguma coisa que manifeste na sua vida? Não vai dar. Temos um propósito. Você manifesta a fé, segura aquilo com firmeza. As provas vão vir e você segura. Se aquilo realmente está convicto em seu coração e não há dúvida, você recebe aquilo que você tomou. Agora o problema é o que está acontecendo hoje. Você segura e logo duvida. E quando duvida, você não recebe. Deus não trabalha nessa condição de dúvida. Vamos escutar aqui. Ele fala assim, né? Depende da sua atitude para com a palavra. A palavra é o papel. Não, a palavra não é o papel. Ele está falando da Bíblia. A palavra não é o papel. É apenas um livro? Não. Mas é Cristo manifestado no papel. Muitas vezes as pessoas confundem. É isso aqui. Ah, então irmão Arantes, não pode nem riscar a Bíblia. Se você ver minha Bíblia, ela é toda riscada, marcada. Toda. Ah, não pode nem fazer isso. Não. Cristo não é isso aqui, mas é a manifestação dessa palavra. Você entende o que eu quero dizer? É a manifestação. Ele é o poder vivo sobre a sua vida. As letras estão aqui. Essa letra sem inspiração, ela não tem nenhuma valia. O que você está gerando de atitude, de respeito sobre isso? Daí ele diz assim, ó, a palavra não é o papel, não é o livro, mas é Cristo manifestado no papel. É isso que é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vê, a sua palavra é o Espírito da vida. Oh, glórias a Deus. Nós apenas recebemos a sua palavra, exatamente como ele mesmo foi, quando veio. Veja, sua promessa para mim, isto é Cristo. Eu o abraço, ele não pode mentir para mim. Isto é exatamente a verdade. Vê, eu posso não saber como agarrá-lo, mas é a verdade. Eu me agarro ela porque Cristo para mim. Segura. Vamos um pouquinho mais para frente.
Temos tempo. Ele diz assim, no sermão: o que faremos com Jesus? E hoje os pentecostes se organizam e estabelecemos com ele e fizeram exatamente a mesma coisa. E a palavra está se movendo. Capte isso aqui, irmão. Escute bem o que o irmão Brando está falando aqui, porque essa é a condição dessa era. Olhe bem, ele vai dizer assim: e hoje os pentecostais se organizou e estabeleceu como eles fizeram exatamente a mesma coisa. E a palavra está se movendo. A igreja parou, a palavra está se movendo. Hoje você tem revelação tal, amanhã você tem que ter mais de revelação. Essa história de dizer que eu já sei tudo, a pessoa não quer crescer e não quer responsabilidade. Então, hoje você é uma boa pessoa, amanhã eu vou ser melhor. Mudanças são coisas difíceis, mas é o que eu estou mostrando para você. Olha aí, a palavra é esta se movendo, esta se afastando deles. Isto é exatamente certo, porque ficamos tão duros e tão engomados. Nós deixamos nossa igreja entrar em qualquer tipo de condição, seguir em frente. Irmão, ele está aplicando que a gente fica tão duro, igual aquele terreno lá, tão duro, e fica tão engomado, que não conseguimos dizer um amém. Você está escutando? Você está escutando o grilo? Não está escutando o grilinho aí? Se cair um alfinete, você vai escutar o alfinete. Que Deus, filho de Deus, que jubilava, que Jó fala, que Deus fala. Onde tu estava, Jó? Uma coisa eu vou dizer para você, irmão. Eu não estou brincando com isso. Você quer escritura, trago a escritura para você. Irmãos, o céu é um lugar de barulho. Se você não gosta de barulho, não vai para o céu. Porque tu vai ver o que é louvor, o que é glória, o que é poder em relação a isso. As pessoas confundem tudo. O céu tem que ser assim, ó, como está agora. Escute bem. Ele usa uma aplicação aqui importante. Contanto que temos membros, isso é tudo o que é necessário. Olha que uma banda está aplicando. Porque temos mais do que já tivemos. Falamos sobre isso. Isso também é verdade ainda hoje. Deus pesa você pela sua palavra. Olha só o que ele está dizendo. Deus pesa você. Não é a questão de membros, não. Ele está dizendo, Deus pesa você pela palavra. Veja, se você é achado em falta ou não, eu não importo com multidões. Olha o que o irmão Bruno está dizendo. Eu não importo com a multidão. Quanto impopular é a palavra de Deus sendo manifestada para esta hora. Exatamente certo. Eu não me importo com multidão. E quem vem e quem não vem. Eu não me importo. É a palavra de Deus que está em jogo. Como está lá na sala de julgamento de Pilatos. Pese-o. Ele está dizendo, quando Jesus estava ali, ele estava sendo pesado. Ele é a palavra manifesta. Não me importa, era só um, diante de todo aquele povo, ia para o Calvário, mas ele era a palavra manifesta, irmão. Você está pensando que é brincadeira isso? Você é uma noiva, o que você é? Você é a noiva, e o que você é? Meu irmão. Daí vamos apontar assim, vamos para a glória. Vamos para a glória? É duro. Se você é a noiva, como é que você está vivendo? Cadê esse poder? Eu preciso, Senhor, que manifeste alguma coisa aqui, Senhor. Eu preciso de uma inspiração. Que loucura é essa? Irmão, um cristão, ele recebeu a coisa mais importante na sua vida, o Espírito Santo.
Se há um Espírito Santo em sua vida, você é uma usina de poder. Agora, o que eu vejo hoje é um monte de cristão sem poder nenhum, porque ele diz que tem o Espírito Santo, mas não tem poder. Não tem poder de vencer nada em sua vida, não tem poder de manifestar nada em sua vida. Fala palavras de fracasso em seu lar, fala palavras de fracasso na sua vida. Isso não funciona. Imagina Jesus Cristo indo para o Calvário e dizer assim: vai acabar com a minha vida. Agora, Jesus, como é que vai acontecer isso? Eu vou ser todo chibatado, todo por aquelas outras pessoas. Não existe essa maneira de um cristão. Ele vai convicto que é a vontade do seu Pai. O que está acontecendo? Olha, ele diz assim, e a palavra de Deus está em jogo, como está lá na sala de julgamento, pelo Pilatos. Pese-o, veja o que encontramos, onde somos achados em falta. Sim, Senhor, acreditamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Sim. Olha, escute. Ele diz assim, isso é bom para nós também. Ele vai assim: começaremos este estudo de Gêmeos. Examinamos primeiro a diferença entre presciência, eleição e predestinação. Muitas pessoas hoje, especialmente os fundamentalistas, sabe o que é fundamentalista? Fundamentalista é o que crê de acordo com a palavra. Eles vão no fundamento da palavra. Por isso que está usando os fundamentalistas e os evangélicos diferem muito sobre exatamente o que é eleição e predestinação. A questão principal, porém, não tem sido se Deus predestina ou não, mas sim a questão da escolha, ou melhor, de quem é a escolha. Irmãos, vamos gravar isso para ficar guardado no coração. Predestinação é uma escolha do homem ou é uma escolha de Deus? De Deus. Irmãos, se eu fosse um filho de Deus e eu fosse fazer uma escolha, eu preferia que Deus fizesse a escolha por mim, porque eu sou um homem fraco e eu não conseguiria fazer uma escolha certa para a minha vida. Então eu prefiro que Ele faça a escolha por mim na minha vida. Você entendeu o que é predestinação agora? Escute bem o que ele vai dizer aqui. Os homens querem tanto no controle de suas próprias vidas. Os homens querem estar no controle das suas próprias vidas, que colocarão o livre-arbítrio. Eu preciso estar no controle da minha vida. Eu preciso do livre-arbítrio. Eu preciso desse livre-arbítrio, porque daí eu vou me ser salvo. Eu vou para a salvação. Isso é uma mentira do diabo. Escute bem. Vamos chegar lá. Eu vou usar sua Bíblia para você. O livre-arbítrio, como o máximo da experiência de um homem de Deus. O livre-arbítrio é a maior experiência que o homem de Deus. Olha, os homens, ao que parece, preferem ter a capacidade de escolher Deus do que permitir que Deus faça a escolha por si mesmo. Então eles preferem escolher Deus que permitir que Deus escolha ele. Olha, eles tentam explicar a eleição usando a presciência de Deus como sua desculpa para colocar a capacidade do homem de escolher acima da própria escolha de Deus. Ele diz assim: a presciência de Deus, Deus viu que eu era bonzinho, que eu ia fazer as coisas certas, daí me escolheu. Mentira! Deus já te conhecia desde antes da fundação do mundo, e Ele diz assim: é Ele que eu quero, é ela que eu quero. Não caia nessa história de dizer: não, porque era bonzinho, Ele escolheu. Não é nada disso. Não existe bom. É isso que eu quero que você entenda. Ninguém aqui pode se levantar, sair pelaquela porta e dizer assim: eu sou bom. Olha aqui.
Ele vai aplicar agora algumas coisas para você entender. Agora, para quem alguém entenda as coisas de Deus, como predestinação, eleição, presciência de Deus, eles devem primeiro receber o Espírito Santo. Você agora começa a entender por que tu tem que conhecer predestinação e eleição e presciência de Deus. Primeiro você tem que receber o Espírito Santo. Daí você diz, mas como isso, irmão? Eu posso aprender? Me explica como é que é. Não tem como, escute bem por quê. Ou nunca entenderão as coisas de Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo ensina. Agora vamos entender por que Paulo está falando. 1 Coríntios 2. Ele diz assim, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou aos que o amam. Gravaram essa última palavrinha? Deus preparou uma coisa que nem desceu no coração do homem, nem desceu no coração de ninguém, mas aqueles que amam a Deus, que já é uma escolha de Deus. Eu escolhi Jacó e aborreci Esaú, isso é o amor de Deus. Agora ele faz uma escolha, definindo um pensamento firme. Olha bem aqui, ele diz assim, Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus os revelou a nós pelo seu Espírito. Você crê nisso? Escritura, vou finalizar essa escritura. Porque o Espírito de Deus sonda todas as coisas. Sim, as profundezas de Deus. O próprio Espírito de Deus sonda todas as coisas. Ele penetra, sabe aonde? Na profundeza de Deus. E se eu tenho o Espírito Santo, eu entro nessa profundeza de Deus, porque eu conheço Deus, porque o Espírito Santo habita em mim. Você entendeu? Olhe bem, irmãos, estamos falando de quê? Predestinação. Olhe aqui. E ele continua dizendo assim, isso é a escritura. Pois qual homem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Eu conheço o irmão Gerardo, porque ele é um homem, e eu sei as mesmas condições como eu sou um homem, eu entendo o Espírito dele como homem. Mas ainda a gente tem uma irmandade e temos o Espírito Santo. Nós conhecemos as coisas de Deus que são eternas, por causa que o Espírito Santo vive em nós. É totalmente diferente isso. Por isso que um homem normal e um homem espiritual, os pensamentos e as intenções do seu coração são totalmente direcionadas ao eterno. Ele não vive trancado com esse mundo. Ele não olha as paredes, olha aqui. Ele está vendo uma coisa muito mais além. É porque ele está vivendo sobre fé. Olha aqui. Ainda vamos usando a escritura. Senão o Espírito do homem que está nele. Mesmo assim, ou da mesma maneira, as coisas que Deus sabe, ninguém mais o Espírito de Deus sabe. Ora, não recebemos o Espírito do mundo. Já começa aí. Você sabe o que é o Espírito do mundo, né? Irmão Brana chega a dizer assim, se você ainda vive para o mundo, o Espírito Santo não está em você. Não adianta se enganar. É um ponto, porque, irmãos, vou dizer uma coisa para você que está dentro da palavra, e isso vai ajudar muito você. Não faça isso. Para ser um cristão não pode beber, não pode fumar. Para ser um cristão a mulher tem que usar saia comprida. Para ser um cristão ela não pode cortar o cabelo. Ela não pode fazer isso, não pode assim, tem que assim, deixa assim. Você não pode usar joias de excesso. É isso, vai aplicando. Não. Não é isso. Isso é regras humanas. Está dentro da escritura? Tá. Mas quando eu aplico a regra, isso é regras humanas. Você está entendendo? Vou explicar por quê. Presta bem atenção. Se tudo é não para entrar no reino de Deus, eu não quero. Você entendeu? Eu não quero. Tudo é não. Eu vou virar uma vida prisioneiro.
Agora, o que muda? Olha só o que acontece. Quando eu nasci de novo, mudou tudo. Não é mais não. Porque o meu desejo já não faz parte desse mundo, faz parte do reino do céu. Eu não tenho mais desejo de beber, eu não tenho desejo de fumar. Eu quero ser como Deus me diz. Eu quero que vista assim, certinho. Eu não quero mais cortar o cabelo porque eu amo a Deus. Eu quero servir como Ele é, que Ele quer. E não há mais não. O problema é quando aplica o não. É uma liberdade de espírito, não é uma ditadura. Já pensasse uma igreja toda cheia de ditadura, toda amarrada, toda trancada? Eles vêm assim porque o outro faz assim, eu tenho que andar desse jeito, senão o outro vai falar mal de mim. Eu tenho que vestir desse jeito, porque senão... Negativo. Um cristão é livre, mas sabe, quando ele recebe o Espírito Santo, os gostos dele são diferentes dessa terra. Olha aqui. Ele diz assim, ó. Deus o revelou a nós pelo seu Espírito. O verso 12 ele diz assim: ora, não recebesse o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Coisas também que falamos, não com palavras de sabedorias humanas, ou ensinando coisas humanas, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, irmãos. Isso é revelação, isso é sabedoria. Tem muita gente que vive dentro da igreja e compara coisas que são espirituais com coisas humanas. Coisas humanas nunca vão encaixar com coisas espirituais. Você está livre, você está em paz. Você que vai para casa, bota o travesseiro e deita a cabeça e está tranquilo. Não, você vai dizer assim: irmão, eu estou com uma prova, eu estou com luta. Irmão, você pode estar com prova, você pode estar com luta na sua vida, mas você não é isso. Você é um cristão cheio do Espírito Santo, cheio de felicidade, cheio de alegria. Porque se você é isso que você está dizendo, que só problema, só dificuldade, só prova, tem alguma coisa errada. Esse Deus não está sendo suficiente para te gerar vida. E eu tenho certeza que não é a culpa de Deus. Isso eu tenho certeza. Escute aqui. Escute bem. Própria Escritura. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Fale. Quer fazer um teste, irmão? Fale das coisas de Deus para alguém lá fora. Pergunta se eles querem ouvir. Eles chamam esse chato. Só falando essas coisas aí, ó. Esse crente. É bem isso. Fale para ver. Deus te chamou, não chamou aqueles lá de fora. Deus te escolheu, não escolheu lá de fora. Deus, será que enganou? Teve engano? Não teve engano. Você está aqui sentado pela vontade perfeita de Deus, irmão. Se Deus faz engano, escute bem, vamos ver se a gente chega nesse ponto aqui. Olha aqui. Ele diz assim: Deus conhece o fim desde o início, porque Ele predestinou o seu fim. Isso é o que a palavra predestinação significa. Pré-destino ou destino significa marcar de antemão o seu destino. Portanto, é como fosse isso, irmão, para ter uma ideia que eu quero dizer sobre destino. Tu vai ser predestinado para tal dia ir embora. Está ali, está marcado. Tu não sabes, mas o pré-destino de Deus, chegou aquela hora, aquele momento, você vai para casa. O irmão Brana chega a dizer em algumas mensagens assim, ó, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus vão embora antes, para não fazer vergonha.
Um caso que ele diz na mensagem, diz assim, ó, o pastor chegou, acabou, não quero mais saber disso, foi lá, pegou uma garrafa de bebida e se embriagou. No próximo terceiro dia ele foi e morreu. E ele diz assim, então você entendeu que predestinação é o caminho que você está destinado a seguir. Ficou difícil? Vamos ver. Isso é bom. Então, se o caminho que eu tenho que seguir por predestinação, eu prefiro deixar na mão de Deus esse caminho, para eu seguir o caminho da vontade de Deus, e não querer achar que eu vou conseguir mudar esse caminho. Eu não mudo esse caminho. Eu vou dar um exemplo para você, mais um pouquinho para frente, mas vamos continuar aqui. João 15,16 diz, vós não me escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós, e vós designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele pode dar a você. Você viu o que a pura predestinação está falando aqui? Olha, escute bem aqui. Ele vai dizer assim, ó. Vamos passar um pouquinho para frente. Vamos adiantar isso aqui. Escute aqui, ele vai dizer assim, ó. Sermão do irmão Brano, cura divina. Ele deixou claro que nossa eleição é soberana. Deixará a escolha de Deus e não de nós mesmos. É a escolha de Deus. Escute por que ele vai falar isso. Ele vai dizer assim, ouça, não é ele que quer se salvar. Ele está falando de Esaú e Jacó. Ouça, não é ele que quer se salvar, que é salvo. Só porque eu quero me salvar, eu vou ser salvo. É ele que é salvo pela escolha de Deus. Você entendeu? Não é eu que vou escolher a salvação. Eu não consigo fazer isso. Você é salvo pela escolha de Deus. Escute bem aqui. Ele vai dizer, pela escolha de Deus. Esaú também queria ser salvo. Ele aplica, Esaú queria ser salvo. Ele chorou amargamente e não encontrou lugar para se arrepender. Ele queria ser salvo. Não é porque você quer ser salvo. Deus disse, eu endurecerei quem eu quero endurecer. Eu tenho a misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Isso mesmo, ele disse, antes mesmo que Esaú e Jacó, qualquer um nascesse, não sabendo certo ou errado, Deus disse, eu amo a Jacó e odeio Esaú. Daí você diz assim, então Esaú devia ser um mau filho, um mau homem, um mau esposo. Negativo. Irmão, Esaú era um homem fino, cuidou do seu pai até a morte. Um homem realmente que se manteve em posição. Mas o que ele não tinha? Ele não tinha uma coisa. Ele não amava Deus. Ele não considerava a primogenitura de Deus valiosa. A primogenitura de Deus é o Espírito Santo hoje. Ele não considerava isso. Ele podia ser uma pessoa muito certinha, muito alinhada, e Jacó totalmente errado, porque aqui está formando a graça de Deus. Jacó, suplantador, enganador, fazia coisa, um monte de coisa, fez coisa com o sogro, enrolou aqui, o sogro enrolou ele, fez aquela coisa toda. Mas ele tinha uma coisa que ele queria, de qualquer jeito: a primogenitura. Aqui Deus está mostrando graça. Não é para você ser igual Jacó, não. Se você vai ser igual Jacó, vai dar problema na sua vida. É verdade. Escuta bem o que eu estou dizendo para você. Jacó fez isso e eu vou ser salvo. Olha, cuida com a sua salvação. Esse exemplo é só para entender o que está acontecendo. Ele vai falar agora de Faraó para você também entender. Faraó tentou se acertar com Deus, não conseguiu. Então, não é você, não é o que você quer, é o que Deus ordenou para você fazer. Isso mesmo, Paulo disse lá no capítulo 9: não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer o vaso de honra ou um vaso de desonra, para mostrar a sua glória aos que ele honrou? Você não sabia disso, não é? E isto é o que a Escritura diz. Puxa, essa coisa é a mais simples que tem, né? Paulo fala assim, ó,
O oleiro não tem domínio ao vaso. Eu faço um vaso de honra e coloco lá na sala para ser visto. E eu faço um vaso de honra e coloco lá no cantinho, lá na área de serviço, só para guardar lixo. É a escolha do oleiro. Deus está mostrando uma coisa que Ele escolhe. Não é que Deus predestinou e viu lá no futuro que tu era bonzinho. Não é isso. Ele fez uma escolha. Faraó tentou o melhor para se arrepender. Ele era bondoso. Olha, escuta aqui o irmão Bruno falando. Faraó tentou o seu melhor para se arrepender. Ele era bondoso. Ele disse: claro, eu vou deixar você ir. Vá em frente. Deus disse: não. Ele disse para Faraó: não, você não vai. Eu vou endurecer o coração dele para que você não possa fazer isso. Irmãos, preste atenção. Você já passou bastante jornada, você já está na caminhada. Você já pensou que irmãos que professavam Cristo, você já percebeu que alguns irmãos, eles endureceram seus corações e nem querem mais saber de Cristo? Você já percebeu isso? Na jornada. E você dizer: ah, não, mas isso aí é a vontade de Deus? O que está acontecendo? Você está aqui, você tem o privilégio de tomar uma posição para Cristo. Não é que você vai ser salvo, mas você toma essa posição para Cristo. E Cristo abençoa a tua vida. Vamos fechar isso aqui, ó. Tão certo como Deus disse, estes sinais seguirão os que crê. Tão certo como Deus disse que esta igreja seria como são agora, Deus também disse que esta oposição enfrentaria então. O mesmo Deus que ordenou sinais e maravilhas, ordenou que essas perseguições contra isso, então aí está você. Se você está do outro lado, sinto muito. Olha o irmão Brando dizendo: se você está no lado do Faraó, sinto muito. Eu quero que você seja assim, mas seja que é um cristão, mas também você não possa evitar. Você não pode evitar. Vê, Deus pode consertar, sim. O irmão Brando chega, ele usa várias condições para dizer: não, Deus não podia consertar Faraó? Sim, se essa fosse a vontade de Deus, mas não era. Você percebe o que está acontecendo aqui? Ele está explicando toda uma condição para dar entendimento. Quem tem a mão, quem tem o poder de dar vida, que dá salvação, de dar tudo a você, é Deus. Agora você, como um vaso, deve fazer o quê? Honre o oleiro, honre a Deus, viva o máximo que puder para Ele. Estamos finalizando. Escute bem aqui. Aqui encontramos que, embora o homem possa contemplar, até planejar o seu caminho, ainda assim Deus tem a palavra final. E diria, os próprios passos desse homem. Jonas foi um exemplo clássico disso. O Senhor lhe disse para fazer isso e aquilo. E quando Jonas teve o que ele pensou ser um plano melhor, olha, irmão, glórias a Deus, aleluia. Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque a mesma condição aconteceu conosco agora, essa semana. Só que Jonas pensou num plano melhor. Nós paramos e dizemos assim: seja feita a vontade de Deus. Mas todos os dois estão no mesmo plano. Escute bem o que o irmão Brano vai dizer. Pensou ser um plano melhor, Deus simplesmente assumiu a situação e produziu exatamente o que ele pretendia produzir. Jonas não teve escolha, ou pelo menos sua escolha não significa nada para o que Deus queria que fosse feito. Vou para Nínive. Vais para Nínive, vais entrar numa boca de um peixe grande e vais realmente, né? Ele não era para Nínive que ele ia, é para outra cidade. Tássio, verdade. Tássio simboliza o mundo. E foi o peixe e jogou ele lá em Nínive. Tudo no plano de Deus. Não tinha nada à vontade de Jonas no negócio.
Você começa a entender? Daí o irmão Branda usa a expressão em Jeremias 1,5 para dizer: antes que te formasse no ventre, te escolhi. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei como profeta. Ele está falando de Jeremias. Jeremias não poderia fugir do seu destino se tentasse. Deus diz: por isso mesmo você nasceu. Você entendeu essa escritura? Você quer guardar ali em casa? Jeremias 1,5. Coloque isso em relação a uma noiva. Ele te escolheu como noiva. Ele te predestinou. É para esse tempo que é para você se manifestar. É como ele falou assim, ó: eu te escolhi, Jeremias, como um profeta, desde antes do ventre da tua mãe. E agora ele tem que manifestar ser um profeta. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser uma noiva em Cristo Jesus. Manifeste. O poder da palavra está na sua mão. Olha aqui, Atos 13:48. Ouvindo isso, isso aqui eu quero ler aqui. Isso é muito bom. Para finalizar, irmão, olha a ousadia. Eu fico pensando como Paulo tem ousadia. Como Paulo tem confiança na palavra. Não há tempo ruim para Paulo. Escute bem isso aqui, ó. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disse: era misto que a vós se fosse pregada a primeira palavra de Deus, mas visto que rejeitasse e vos não ajuntasse digno da vida eterna, eis que nós voltamos aos gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais salvo, que sejais de salvação até o confim da terra. Olha o que Paulo está dando de revelação. Paulo, tu vai levar esse evangelho. Os judeus não quiseram aceitar, vai levar para os gentios. Nós somos gentios. Vai levar esse gentio e vai até onde? O confim da terra. Escute bem daí que o povo diz. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos o quanto estava ordenado. Desde a fundação do mundo, eles já foram ordenados para crer, para a vida eterna. Amém? Você foi ordenado para a vida eterna. O que você está fazendo com a sua vida? Você vê o que é um homem com ousadia, com coragem? Aí está. Quando ele se enche do Espírito Santo, ele tem ousadia de falar a pura verdade da palavra de Deus.